andarilho no meio da estrada. Uma trouxa verde, onde ele carrega tudo o que importa. O andarilho chega, ele está chegando, ele está abrindo caminho, ele está tendo lugar. Tudo que acontece tem lugar. Eu trago minhas coisas comigo, as coisas que me importam, numa trouxa verde, o homem do saco, verde. Dentro do saco, um monstro, um bicho, um Deus dentro do saco. Agora, um andarilho no plano carrega uma trouxa verde. Eu entrando nessa encruzilhada, abrindo o caminho. O andarilho com sua trouxa verde, cheia de utensílios, de artefatos, de monstros, de bichos, de deuses. Ele chega, ele está chegando, pisando nesse plano, chegando nessa encruzilhada. Ele chega. Esse carro passa por mim nessa encruzilhada. Um carro, uma pista, o andarilho não sou eu, ele é um intruso, e eu também sou um intruso nele. Ele me assola, ele me encontra. Tudo que tem lugar, porque se pode encontrar. Eu topo com ele. Ele deixa raspas, restos, pistas no meu corpo, que se move por esse plano. Ele está chegando. O plano é uma encruzilhada. Uma encruzilhada imensa, como a encruzilhada de tudo o que acontece. A encruzilhada de tudo o que tem lugar. A enorme encruzilhada dos existentes. Um chão. Tudo que tem lugar em um chão, em um endereço, ainda que seja feito apenas de letras e números. Uma encruzilhada de endereços, uma encruzilhada de chãos. Chão. Tudo que acontece tem um endereço. Um bloco de apartamentos.
um apartamento, uma cozinha no apartamento, um morador no apartamento, na cozinha, procurando alguma coisa para colocar na boca, uma bactéria na língua do morador do apartamento, uma outra bactéria que vive na membrana das células, a primeira bactéria, e que agora se agarra a um cisco, que talvez não ame. Todos existem de alguma maneira nessa encruzilhada. Todos andarilhos, tudo que há, tudo é um homem do saco, exposto. Andarilho eu, andarilho tu, todos andarilhos, em carros, em pneus, nas borrachas dos pneus, nas pistas, andarilhos, mesmo os que não andam. Eu chego, todas as coisas chegam nesse plano aberto do que existe. Exposto, eu exposto, todos expostos aos infinitos elementos, abaixo do céu aberto, desse horizonte aberto, esse plano sem cobertura, que é coberto apenas por um céu azul, que não cobre nada, porque não é céu e nem azul. Nesse horizonte em que nada é protegido, nada é coberto, nada é especialmente protegido, nem sequer nós, de nós mesmos, somos protegidos. Até de nós mesmos, nós estamos expostos. Até as nossas fúrias. Existir é encontrar. Um graveto, uma pedra vermelha, uma guimba de cigarro, uma outra pedra, um pedaço de canudo, um lixo, um pedaço de alguma coisa que talvez nunca tenha sido inteira. E isso que eu encontro nesse lugar. É isso que eu encontro, olha. Olha aqui o que eu encontro. Essas camisinhas são camisinhas. Elas têm lugar, elas existem, elas coexistem, elas são encontráveis. Nessa sombra, essa lata, esse pedaço de placa, Goiânia
Formosa, NVR 5735. Um pedaço de placa. Um caco de vidro. Um pedaço leve de rosca. Uma rolha. Um ladrilho. Outra guimba de cigarro. Um pedaço de papel. Um pedaço de ladrilho. Uma lata de cerveja. Tudo que fica pelo chão. Porque é o chão que funda esses lugares. Esses lugares onde as coisas acontecem, desacontecem. No horizonte aberto. O que é aberto é o que deixa entrar. Deixar entrar significa recolher, acolher. Deixar entrar é a hospitalidade silenciosa, uma encruzilhada que não fala. Mas mesmo as cidades muradas, protegidas, entrincheiradas, estão com as portas abertas e em silêncio. Esse silêncio barulhento das pistas que ficam abertas, mas que precisam ser abertas todos os dias, porque estão no chão e abaixo do céu. As pistas. Porque tudo que está no horizonte é contaminável, é infectável. Pela linha do horizonte, tudo fica à disposição. E aí entram os germes, os ratos, os visigodos, os bárbaros, os mascarados, os forasteiros, os andarilhos, as moscas, os sarracenos, os turcos, os bacilos, os terroristas. Todos entram pela linha do horizonte, todos chegam, todos têm lugar. Do horizonte da encruzilhada dos existentes, é que a linha dos horizontes não tem guarita. O horizonte não tem porteira. O horizonte não tem um vigia de condomínio que pede os credenciais para entrar, pede a carteira de identidade. O horizonte é sempre uma porta aberta, só uma porta aberta. O horizonte. E tem muitas porteiras. Cada coisa que existe tem muitas chaves para muitas porteiras. Porque cada coisa que existe pode fazer outras coisas terem lugar. Tudo que existe tem vizinhos. Os acontecimentos têm suas vizinhanças. Porque existir é coexistir.
Nada está imune a nada, já que basta que alguma coisa entre no horizonte para estar aqui dentro das coisas que existem. Existe um modo de existir, talvez um modo todo único, singular de existir, desse graveto, um modo de existir dessa tampa de caneta quebrada que eu vejo no chão, o modo de existir desse pedaço de palha, dessa guimba. Já não é mais o modo de existir do cigarro, esse chiclete mascado. Tem um modo de existir que não é mais o modo de existir das coisas empacotadas nas lojas. Os modos de existir são muitos. As coisas existem de muitas maneiras, mas todas elas são recebidas, acolhidas nessa encruzilhada, essa encruzilhada dos modos de existir, que é uma espécie de endereço ou de universo, que todas as coisas se acumulam, todos os modos de existência das coisas se entulham, um único plano achatado, um plano onde tem que fazer caber aquilo que vai existir, onde tem que caber aquilo que existe. Tudo que existe corre risco. O risco é o interior mesmo dessa encruzilhada. O risco está dentro desse plano dos existentes. Nada protege especialmente nada de tudo. Eu perambulo pelo risco, pé ante pé, porque existir é estar na ponta dos pés. O andarilho se apossou de mim quando eu vi esse horizonte. Ele me apareceu, o andarilho de branco, uns panos por cima da roupa, um casaco e uma trouxa verde. Ele me apareceu já morto. Quem sabe atropelado no meio da pista. E ele me disse: vá até a enorme encruzilhada. Vá pelo caminho estreito, o caminho aberto, mas estreito, a estrada de todos os propósitos. Vá por ele até a encruzilhada, até onde os eixos se encontram. Simplesmente eu ando. Ah, esse café tá amargo já. Ah, não suporto esse café assim. Uma coisa para tirar o gosto desse café. Ah, vou guardar no meu saco. Não pode me servir depois. Eu nunca sei quando é que eu vou conseguir café outra vez. Eu estou à disposição com umas coisas que eu encontro. Não vou encontrar café hoje. Melhor guardar esse aqui, mesmo amargo. Ah,
prato de comida. Queria um prato de comida. O que pode ser um prato de comida hoje? É como o chão. Como se o chão fosse um lixão pro andarilho. A gente acha as coisas, mas a gente não sabe o que vai fazer com elas. Pode ser que elas nos salvem. Pode ser que elas nos salvem agora. Pode ser que elas nos salvem depois. Pode ser que a gente guarde no saco para elas nos salvarem algum dia. Um Messias que pode me salvar de algum risco. Não de todos, mas de algum risco. Alguma coisa vai matar minha fome quando eu precisar. Justamente aquilo que vai abrir a lata que eu encontrei, que eu botei dentro do saco. O fogo que vai acender essa guimba. Vai botar a lenha na fogueira, esse pedaço de madeira. Eu não sei o que vai me salvar. Eu não sei do que eu vou precisar. Eu só sei do que eu encontro. Do que eu encontro no meio da rua. Todas essas coisas aí, essas pedras, esses gravetos que eu estava falando. Todas essas coisas ínfimas e imensas. Porque todas elas podem ser, algum dia, por um instante, por um segundo, em algum pedaço do mundo, elas podem ser um Messias. Elas têm essa messianicidade. Elas guardam esse poder de salvação. Todas elas guardam um poder de salvação. Por isso é que elas são sagradas. Quanto mais ínfimo, mais sagrado, porque elas podem servir para um sacrifício como o sacrifício do Messias. Daquele que chega e é encontrado, e por ser encontrado, muda tudo, transforma o caminho. Como um andarilho. O andarilho também salva. Que bom. Também abre caminhos no meio da estrada mais estreita. O que eu estou encontrando agora? É uma polícia ou é uma ambulância? Fiscalização de trânsito. Fiscalização de trânsito está no meio do eixo, no meio do plano. Também ela está no meio. Nem atrás, nem em cima, nem a topeira. É um carro no meio de todos os outros carros, porque existir é coexistir. Mas nenhum Messias que existe pode salvar uma coisa a ponto de deixá-la salvo de todo o resto e para sempre. Nunca. Todo salvamento, toda salvação é instantânea, é local. Porque o todo é sempre
aberto. Mas o todo não seja todo, porque o todo não pode ser trancado, não pode ser empacotado, não pode ser nem inventariado como os almoxarifados, não é? O todo é aberto, exposto a tudo. O todo está sujeito a tudo. E o horizonte não se fecha. Quem fecha o horizonte não está mais na encruzilhada. Então não é do tipo de coisa que existe. Que tipo de coisa que existe? Que tipo de coisa que existe? Pesada essa trouxa. Eu vou encontrar nesse plano algum Messias por um segundo. Esse Messias é um cuidado, é uma hospitalidade que está naquele pacote de biscoitos abertos que eu encontrei ontem, que eu guardei no meu saco. Esse cuidado, essa hospitalidade também está nessa lata de cerveja semi-destroçada, semi-atropelada, semi-desmantelada, acoplada a uma chapinha de refrigerante. Só que eu não vejo como é que essa coisa me salva. Como é que ela me acolhe? Como é que ela me cuida? Eu é que posso não ver a hospitalidade. Talvez nem seja a hospitalidade para mim, mas cada uma delas carrega uma hospitalidade de quem abriga uma atenção essa hospitalidade é de onde vem esse plano aberto. Tudo é lucidez e tudo absinto. Uma garrafa. Olha, um jogo de amarelinha. Ou não é um jogo de amarelinha? É uma cosmografia, um mapa dos céus, uns desenhos, talvez de astronautas. Onde eu estou? Todo tipo de coisa eu posso encontrar. Agora tem uma mensagem no chão. Lucena Rei, Facebook, Teométrico, hieróglifos, 8 às 12 horas. Hieróglifos teométricos. Aulas de hieróglifos. E agora eu estou andando no meio dos hieróglifos. Quantos carros?
avulsos. Por toda parte há coisas avulsas, ao léu. Existem espaços à toa, no meio de toda a ordem. O andarilho é aquele que procura esses pontos de fuga. Procura esses pontos de fuga. Abridores de lata, abridores de horizonte, ciscos, pedras, cadernos e as coisas que eu esqueço dentro do saco para que eu possa encontrar outra vez. Porque andar e encontrar outra carteira de cigarro vazia, morte. Uma carteira de cigarro vazia e nela estava escrito morte. Mas no chão está escrito água. Ué, água. Aonde? Água. Uma encruzilhada de endereços, um plano 207, 407, 208, 408, o sol. Eu encontro o sol também. Mas o mundo não pode ser abreviado em nada, nem na pedra, nem na guimba, nem no cisco, nem na lata, nem na carteira de cigarro, nem nas camisinhas, nem no sol, nem na pista, nem no eixo, nem na lata de Coca-Cola, nem nos hieróglifos, nem nas aulas de hieróglifos, nem na água, nem no fogo, nem na terra, nem no ar, nem em qualquer outro elemento da tabela periódica. Nem numa coreografia de transformações, nem numa estratégia de combate, nem nas ordens ou nas leis, e muito menos num princípio universal. Mais uma ambulância. O mundo não pode ser abreviado. E cada coisa que coexiste nessa encruzilhada não se rende a nenhuma ordem. Porque essa encruzilhada não tem uma constituição. Não tem uma lei. Talvez tenham partes da encruzilhada que tenham leis, que são todas retalhadas, jurisprudências antagônicas, casuísmos, códigos em conflito. Esses retalhos, e a encruzilhada, que é feita de retalhos, também ama se esconder. O horizonte escondido. Já eu não sou mais que ponte entre dois lados. Não um abismo, não um âmago, não uma finalidade, mas uma ponte. No meio das coisas, no meio, no centro do eixo, um andarilho, um homem do saco, como tudo, perambulando. Uma personagem, eu ando, eu encontro, impersonificada, mas não é só uma descrição. O andarilho
anda pelo meio das pistas do eixo, carregando uma trouxa verde, onde se encontram abridores de lata, de garrafa, saca-rolhas, outros artefatos, incluindo um abridor de horizontes. O andarilho fala sobre o horizonte, fala sobre a abertura e diz que tudo corre riscos, porque tudo está no aberto. Essa é uma descrição, mas eu não sou uma descrição. Eu não sou só uma descrição, porque tudo que existe coexiste. As descrições, elas também têm vidas próprias. Por exemplo, elas têm uma vida no palco. Um palco é um emaranhado de descrições. Mas esse emaranhado se embrulha conosco de um jeito muito diferente. A gente encontra o que a gente vê no palco. A gente vai no teatro, vê o palco, ou no cinema, ou lê um livro. Todas essas obras de ficção, a gente encontra todas essas coisas. A gente encontra Dom Quixote, a gente encontra Policarpo Quaresma, a gente encontra Moby Dick, a gente encontra os escravos angelicais das novelas. Todas essas personagens a gente encontra, mas elas não encontram a gente. No palco, as coisas são vistas, mas não veem. O palco é fechado, o palco é imune. Eu não estou no palco. Eu estou no meio do risco, das órbitas que desviam. Eu estou no meio da encruzilhada, sob o risco, à beira do acidente, à beira do horizonte de saída, por onde saímos de cena. Nada na encruzilhada nos prende a um roteiro. Nem o motorista descuidado, nem o andarilho incauto, nem o patrão insistente, nem o trabalhador explorado, nem o cobrador de ônibus, nem o germe que me infectou. No palco não. No palco tem um autor. E um jogo de espelhos. Fora do palco, nós estamos à mercê da salvação. Não é um autor que salva. O palco é outro plano. É um plano piloto. É um projeto piloto. É um mapa do plano piloto. É um mapa da cidade. Mas não é a cidade. Não é a rua. Não é onde se topam as coisas. É difícil atravessar essa rua. Mas eu não atravesso. Eu ando no meio dela. E o meio da rua não é um palco. E o Messias também não é um autor. O homem do saco não é um autor. Eu ando pelo plano, pelo eixo. E quando eu saio pelo plano, pelo eixo,
eu espalho os fragmentos de todas as descrições dos andarilhos. Esse palco feito em pedaços. Ah, quantos carros! Esse espaço imune a todo o resto que existe. Esse espaço eu espalho pela pista, porque eu não estou num lugar qualquer, eu estou aqui. Eu não posso ser transportado, eu estou aqui, exposto, no meio de todas as coisas, largado, jogado, solto, na encruzilhada. Eu, aberto no horizonte, solto. Um lugar qualquer pode ser um ponto nesse plano dos existentes, nesse aro de metal. Melhor não mexer com ele, não no meio da pista. E está num lugar qualquer, como que é jogado, que vai parar no meio do lixo. É jogado, é largado e fica solto por aí. Então fica num lugar qualquer. Qualquer. Qualquer que seja. Assim, solto nas maresias das vontades. Esse é um lugar qualquer. Agora, o outro lugar qualquer é o palco. É o palco planejado. Porque aí é um lugar qualquer, porque pode estar aqui, ou pode estar ali, pode estar até no meio da pista, ou pode estar na grama. Então tem esses dois lugares quaisquer. O lugar qualquer de quem está entregue ao horizonte aberto. Tem um lugar qualquer de quem está numa bolha de plástico protegida por meio de uma trincheira de descrições. Descrições, descrições, descrições. Tem uma diferença, não tem? Entre ser um andarilho no meio da pista, carregando uma trouxa verde, e ser uma descrição desse andarilho. Chegando na encruzilhada. Alguma coisa presencial que faz uma diferença. Mas que dá abertura, salvação, coexistência, vizinhança, risco, mas não segurança e nem proteção, já que existir é coexistir. Uma descrição não é esta para quem está de fora, aquela. Não ocupa um lugar. Atravessar a rua. Ela está tentando atravessar a rua. Difícil.
atravessou. E eu também chego, porque quando eu personifico o andarilho, eu chego com ele. Exposto a todas as turbulências de uma descrição do que está acontecendo. Mesmas coisas do passado, por exemplo, os personagens do passado, eles podem ser descritos, mas no tempo deles, eles puderam fugir de todas as descrições. Eles tinham esse horizonte aberto. Esse horizonte aberto que os personagens dos livros não têm. Que os personagens no palco não têm. Esse horizonte aberto. Esse horizonte das coisas concretas, de tudo que tem um tempo e tem um espaço, porque a junção visível do espaço e do tempo é o horizonte, é até onde eu consigo ver agora. Se eu andar mais, o meu horizonte também anda. Eu nunca saio do horizonte. Eu nunca saio do meu espaço, do meu tempo. As coisas têm espaço e tempo porque elas estão no horizonte. Elas têm os seus antecedentes, os seus vizinhos, e elas têm também os seus caminhos por meio das pistas que são largadas no horizonte. As pistas são como placas como essa placa de 80 km por hora. Eu acho que tem carro a mais de 80 km por hora aqui, não tem? Quilômetro 9. Tem uma placa 203, 403, 204, 404. Tanto barulho e a encruzilhada é silenciosa. Dizem que o horizonte é marcado por um rio que também se move, um rio que a gente nunca alcança, como o arco-íris. E esse rio circunda um círculo mesmo, que envolve o âmbito em que a gente está, esse âmbito visível. E é visível porque é sensível, é dado aos sentidos. E é dado aos sentidos porque os sentidos detectam um aqui e um agora, ou seja, um espaço e um tempo, um horizonte. O horizonte tem muito a ver com o campo de visão. Mas não é um campo de visão meu, é um campo de visão do meu possível. Um campo de visão como se fosse uma vista de parte alguma. Mas essa vista de parte alguma também está aberta ao risco. Porque todos os horizontes podem ser ameaçados. O horizonte é uma demarcação
Mas ele não é uma muralha com uma guarita, porque sempre há infecções, contágios, riscos. E desde que eu entrei aqui, meu horizonte mudou. Eu já não consigo nem ver mais o final do plano. Se eu olhar para trás e na frente, no meu horizonte, eu vejo a grande encruzilhada, o encontro dos eixos. Um eixo encontrando o outro. A minha pista também vai se acabando, vai dando lugar aos carros, porque eu estou impersonificando. Então os rios, o rio que forma o horizonte, esse rio, ele também se moveu mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, a cada passo que eu dou, sempre aberto e sempre se movendo, porque o horizonte também é um andarilho, o mundo também é um andarilho, o mundo também corre riscos. Se alguém pudesse ver o que eu vejo, todos esses carros indo e todos esses carros vindo, carros quaisquer, tudo que se passa dentro deles, tem lugar dentro deles, tem lugar para eles, são inaudíveis, desacontecidos para mim. Porque um andarilho na encruzilhada, um andarilho no plano, um plano, não um plano, mas o plano, esse único plano das coisas. Em que as coisas ganham um horizonte, andam por ele. Um horizonte não é um palco.